Pai querido, de amor e de bondade infinita, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos auxiliam nos trabalhos desta casa, rogamos a vossa assistência nesse momento. Permite, Pai, que cada um de nós aqui presentes possamos ser envolvidos com muito amor, com muito carinho, recebendo a luz do entendimento necessário, a paz e a sustentação que todos nós necessitamos para vencer os nossos desafios terrenos e podermos estar sempre juntos aqui reunidos, aprendendo os teus ensinamentos de luz que ilumina a nossa vida, que aquece os nossos corações e nos dá sempre as diretrizes seguras do nosso caminho. Pedimos também, Pai, a tua proteção, o teu amparo para o nosso querido companheiro da noite de hoje, que saiu lá de São Francisco para trazer a mensagem da noite para todos nós. Que ele também seja nesse momento iluminado pela sua luz, fortalecido pelo seu amor. Com a prece de Pai Nosso, nós rogamos a tua proteção nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos, que nos abençoe e nos envolva na sua paz, nosso querido Mestre Jesus. Peço permissão aos benfeitores espirituais dessa casa e também o amparo de cada um deles, para que nós possamos, na noite de hoje, conduzir o estudo, a meditação em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Uma criança necessita de alguém que a tome pelas mãos e lhe mostre o caminho do bem para que ela não se perca. Nós, crianças espirituais, necessitamos também que alguém nos tome pela mão e nos conduza pelos caminhos da existência, a fim de que possamos bem aproveitar a nossa reencarnação, a nossa existência na Terra. Talvez, meus amigos, pensando nisso, nós vemos a espiritualidade trazendo a Allan Kardec a informação de que Jesus é o nosso guia e modelo, de que Jesus é o modelo mais perfeito, aquele no qual nós devemos nos mirar para direcionar as nossas atitudes, para melhorar a nossa conduta. Jesus, essa figura sublime, o Mestre por excelência, que veio até nós para envolver os nossos corações, para nos auxiliar em nossa jornada, em nossa caminhada de evolução. Jesus, que na sua simplicidade, mas grandeza de alma, conseguia tocar os corações de maneira especial, chamando todas aquelas almas a uma transformação, a uma mudança íntima para cada um. Quando nós pensamos na figura de Jesus, vamos encontrar o Mestre tecendo, colocando os seus ensinamentos para as pessoas daquela época, utilizando como ambiente a própria natureza,
o templo, os lugares onde ele se encontrava e tomando à sua volta os recursos dos quais ele precisava para criar as suas parábolas. Jesus falava através de parábolas para tocar os corações, para que a mensagem ficasse gravada no íntimo, no coração de cada um. Nós poderíamos pensar assim: se Jesus trouxe para nós tantos ensinamentos, tantas mensagens, então para que é que nós precisamos da doutrina espírita? Para que o Espiritismo? Se nós buscarmos o Livro dos Espíritos, na questão 627, nós vamos encontrar Kardec colocando para a espiritualidade essa pergunta: Jesus me ensinou tudo? Me ensinou tantas coisas? Não trouxe a mensagem, os ensinamentos? Então por que doutrina espírita? Porque o Espiritismo vem dar para nós uma melhor compreensão de tudo que o Cristo disse, colocando para os nossos corações de maneira clara, simples, essa mensagem, esses ensinamentos do Mestre Jesus. E nós vamos percebendo que o tempo que nós vivemos agora é um tempo de mudança, de transformação. Hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas falando de Jesus, fazendo músicas que falam de religião, de fé, do Mestre. E tudo isso é muito bom, é também válido, é muito bom. Mas o tempo que nós estamos vivendo agora, meus amigos, é um tempo de regeneração. Essa regeneração que os Espíritos vêm nos dizer, não é uma regeneração que vai acontecer apenas fora de nós. Regeneração é você retornar ao caminho certo. E esse retorno ao caminho certo não depende apenas do ambiente externo. Aliás, depende muito mais do ambiente interno, de cada um de nós. E nós poderíamos nos perguntar nesta noite: nós estamos trabalhando honestamente pela nossa regeneração? Estamos sendo honestos em nosso processo de mudança? Mudar por dentro, fazer regeneração por dentro. A regeneração de fora só vai acontecer se mudarmos aqui dentro. No mundo onde nós queremos mudar as pessoas, onde nós muitas vezes queremos impor as nossas ideias, os nossos pensamentos aos outros, é difícil encontrarmos aqueles que realmente se empenham para realizar a mudança íntima, para mudar a si mesmo. Então pensemos nessa oportunidade bendita de vivermos hoje, a partir de agora, de maneira mais intensa, os ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer. De vivermos esse momento de transformação de nós mesmos. Na época de Jesus também, nós encontramos os fariseus. Encontramos os fariseus como senhores da lei. E que esses homens, em suas atitudes, eram muitas vezes julgadores do comportamento alheio. Estavam constantemente observando Jesus para ver se encontravam falhas na conduta do Mestre a fim de condená-lo. E certa feita, estando Jesus sentado, começaram-se a chegar a ele as pessoas que eram tidas como pecadoras. E logo aqueles que se consideram puros tiveram o comportamento que muita gente hoje também tem. A gente olha e diz assim: nossa, você viu? Fulano estava conversando com a Amélia. Mas você viu que tipo de pessoa que é? Você sabe a vida que ela leva?
você sabe o comportamento que ela tem? Porque nós encontramos aqueles que se sentem muito puros e muito confortáveis em julgar as outras pessoas, o que não é muito bom para nós, porque quando nós perdemos tempo julgando aos outros, não temos muitas vezes a atitude de olharmos a nós mesmos. E naquele instante, Jesus estava sendo envolvido. Se chegava uma mulher adúltera, um publicano, e foram envolvendo o mestre. E os fariseus começaram a dizer assim: está vendo? Está vendo com quem que ele conversa? Está vendo para quem que ele dá atenção? Olha quem é que está em volta dele. E o mestre, sabendo daquilo que se passava, então, utilizando dos recursos daquele meio, começou a contar-lhes uma parábola, dizendo: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se uma delas se perde, não deixa as 99 no campo e não vai em busca daquela que se perdeu, e tendo-a encontrado, toma-a nos seus braços com alegria e retorna, convidando os seus vizinhos, diz a eles: alegrem-se comigo, porque esta ovelha estava perdida e foi reencontrada. Dessa forma eu vos digo que haverá mais alegria no reino dos céus por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa mensagem, essa história que Jesus conta, traz para nós grandes ensinamentos. É uma prova da misericórdia de Deus, uma prova de que nenhuma das criaturas do Pai se perderão no caminho. Nenhuma delas. Todas as criaturas de Deus, todos os filhos do Pai, serão reunidos, serão buscados e encontrados e conduzidos em segurança para que se reúnam. Assim como a parábola do filho pródigo, essa parábola vem mostrar o amor de Deus. Mas nós poderíamos nos perguntar, meus amigos, por que se perde a ovelha? Por que a ovelha da história se perdeu? E pensando que Jesus não estava falando de ovelha propriamente, mas do nosso comportamento. A ovelha se perde pelo apetite e nós nos perdemos pelas nossas ilusões. São as nossas ilusões cultivadas no nosso dia a dia que nos levam ao despenhadeiro do sofrimento, que nos distanciam do Mestre. E uma vez distantes de Jesus, uma vez distantes do pastor, não conseguimos ouvir a sua voz e nos perdemos no caminho. As pessoas antigas têm um ditado assim, que a formiga, quando ela quer se perder, cria asas. E nós, apesar de todo o esforço da espiritualidade, de todo o amparo dos nossos irmãos espirituais, às vezes persistimos em seguir por um caminho que nós sabemos que não será bom, que não vai nos levar a nada. Mas existem aqueles que querem pagar para ver. Existem aqueles que acreditam que vão sair isentos do mal que fizerem e do erro que cometeram. E persistem e insistem nesse caminho. E mais tarde, com decepção, colhem os frutos do sofrimento. Ouçamos a voz do bom pastor. Ouçamos a voz de Jesus. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só eu tenho palavras de vida eterna que podem conduzir as vossas almas
ao recanto de paz. Falando assim, até parece que eu vim hoje aqui no Centro Espírita Amor e Caridade pregar moralismo. Eu, como vocês, também tenho as minhas lutas íntimas. Cada um de nós tem as suas dificuldades, mas nós precisamos compreender que somente seguindo, que somente buscando com verdadeiro interesse a mensagem de Jesus, estudando os seus ensinamentos, estudando a mensagem da doutrina espírita e trazendo-a para os nossos corações, é que nós vamos transformar as nossas vidas. Os espíritos, aqueles que irmãos nossos que ainda estão comprometidos com o mal, com as trevas, prepararam para os cristãos um teste tríplice. Ou seja, eles montaram um plano onde aqueles que são cristãos vão cair de qualquer forma, dizem eles. E esse teste envolve, em primeiro lugar, eles dizem: vamos estimular a busca do poder. Quantos irmãos nossos nós conhecemos que se perdem pela busca do poder? Porque querem cargo, porque querem o poder de mando, e tendo recebido o poder, não sabem o que fazer dele. Outros se perdem na ganância, outros se perdem no sexo desregrado. Se não cai aqui, tropeça ali. Então nós precisamos sim, precisamos de alguém que tome as nossas mãos, como nós falamos no início da nossa conversa, e nos conduza. E esse alguém, conforme dito pelos Espíritos, só pode ser Jesus. Somente através dele. Quando eu estava estudando e lendo esse texto, eu fiquei sabendo que as ovelhas, elas são perseguidas por um tipo de mosca. E eu fiquei pensando, olha que interessante, Jesus usou as ovelhas para contar a história, né? E lá, olhando, diz que as ovelhas, elas são perseguidas por um tipo de mosca, que essa mosca põe alguns ovos no focinho da ovelha, e ela, para se livrar depois daquela situação, ela sai dando cabeçadas para frente e para trás, e ela se perde. Eu falei, gente, mas que mosquinha danada, né? E nós, será que também não temos umas mosquinhas que ficam rodeando a nossa cabeça? Que ficam tentando mudar o nosso pensamento? Temos sim. Essas mosquinhas que ficam na nossa cabeça são muitas vezes as ideias ou os pensamentos inferiores, sugeridos às vezes por irmãos espirituais ainda em desequilíbrio. Aí então nós vamos perceber que todos nós somos mais ou menos influenciados pelos Espíritos, e que a natureza dessa influência vai depender daquilo que nós trazemos no nosso coração. Não adianta também nós dizermos assim: ah, eu errei porque os Espíritos quiseram, eu errei porque eles me mandaram fazer isso. Não, o mal de fora precisa encontrar sintonia com o mal de dentro, senão não acontece. Mas que nós temos pessoas que nos buscam e tentam nos influenciar, irmãos espirituais que tentam nos influenciar, isso nós temos, apesar de todos os nossos esforços, e temos que ter cuidado com isso. Até Jesus teve. Até Jesus teve aqueles que se aproximaram dele, tentando desviá-lo da sua obra, da sua missão. Então estejamos atentos, voltados para o trabalho. Ah, eu fui lá no centro, comecei a trabalhar, a ajudar na casa, mas fulano falou aquilo que eu não gostei, Beltrano disse tal coisa, eu acho que foi para mim, já não vou mais. Olha a mosquinha.
desviando a pessoa do caminho da tarefa que ela está. Desviando. Então pensemos com cuidado. Quantos existem que, começando a sua tarefa pelo Espírito, terminam nas coisas da carne, como diz Paulo de Tarso? Começam pelo Espírito, pelas coisas do Espírito, mas terminam nas coisas da carne. Numa obra espírita que nós lemos, não me lembro o nome, se era Aconteceu na Casa Espírita, narra-nos a história de um personagem que era um excelente médium, trabalhador, que desenvolvia uma atividade de cura, de tratamento, de atendimento aos seus irmãos, e muita gente procurava aquele médium, procurava a sua ajuda, o seu amparo. E certa feita, os irmãos espirituais que tramavam a queda daquele trabalhador sugeriram a uma das pessoas que foi assistida, a uma das pessoas que foi atendida naquele centro e que tinha condições mais abastadas, que desse uma quantia, um valor àquele médium. E quando o Senhor se aproximou do médium e disse: olha, eu trouxe aqui esse cheque, é para a casa, é para o senhor. Ele pegou, abriu o cheque, viu que era uma quantia muito alta e disse: não, nós não podemos aceitar. Então ele devolve o cheque e o homem insiste e diz assim: não, eu estou vendo que essa casa precisa de reformas, essa casa espírita precisa ser bem cuidada, por causa do trabalho que vocês realizam. E o senhor é um homem que dedica grande parte do seu tempo na tarefa do bem, não pode ficar sem um auxílio. E aquele homem aceitou o dinheiro. E a partir daquele momento, passou a aceitar de muitas outras pessoas. E a partir daquele momento, a sua mediunidade, que era bela, produtiva, baseada no dar de graça o que de graça recebeste, foi se desviando, se desvirtuando, e ele caiu. Dar de graça o que de graça recebeste. E as palavras de Paulo: tendo começado pelo Espírito, termina nas coisas da matéria. Tendo começado bem, encontra influências do caminho e se desvia. Então estejamos atentos, valorizemos a oportunidade que temos, cuidemos para seguir os exemplos do bem que companheiros nossos vão nos trazendo. Vigilantes, operantes na obra, na tarefa do bem. Voltando à parábola, nós vamos encontrar o pastor que vai até as suas ovelhas, que vai até a ovelhinha perdida e a toma nos seus braços para trazê-la de volta ao caminho. É verdadeiramente Jesus. Se nós pensarmos em Zaqueu, o cobrador de impostos, quem é que vai ao encontro dele? Quem é que entra na sua casa? Quem é que come com ele? Quem é que Zaqueu escuta e diz assim: Senhor, eu vou restituir aquilo que devo aos outros, o prejuízo que causei, vou restituir o triplo, vou devolver. Olha se não é o próprio Jesus tocando aquele coração. Quem é que vai até Madalena? Madalena, aquela mulher tão bela, mas envolvida nas suas atitudes de sensualidade, também caída na vala do erro. É Jesus que vai buscar. Quando nós encontramos Paulo de Tarso, então Saulo, perseguindo os cristãos, através do seu ódio, através do seu fanatismo religioso,
perseguindo os cristãos, quem é que vai ao encontro dele? Jesus. Como a dizer aos nossos corações: nenhuma das ovelhas do meu aprisco se perderá. Ah, Luciano, mas será que meu vizinho também é uma ovelha? Só se for uma ovelha negra, porque o danado liga um tal de um som alto e ouve cada música. Meu Deus, você tem que ver o que meu vizinho escuta. Mas é ovelha, é ovelhinha de Jesus. Pode olhar para ele e falar assim: ah, sua ovelhinha perdida, Jesus vai te buscar, vai te encontrar. Ele é também. E nós que nos achamos que estamos ovelhinhas encontradas, também às vezes andamos dando cabeçada por aí. E a espiritualidade tem o maior trabalho de tirar certas ideias que nós colocamos na nossa cabeça, e o maior trabalho de virmos buscar e falar assim: olha, não é por aí, o caminho não é esse. Mas vai lá. Aquelas pessoas que nós imaginamos que estão perdidas, o nosso irmãozinho que foi assassinado hoje, tantas outras pessoas, nosso nome não tem jeito, é um perdido. Aí nós perguntamos: para Cristo, o que é perdido? Por que julgar e condenar? Por que dizer que não há esperança? É claro que o Espírito sofre as consequências de sua escolha. Nós não estamos dizendo isso, mas estamos dizendo que a doutrina espírita nos ensina que o Espírito tem direito ao arrependimento e que o inferno não existe. Jesus sabia que os homens criariam ideias tentando dissimular a sua doutrina de amor. Mas essa mensagem, meus amigos, é um atestado para nós de que o inferno não existe. E quando alguém vem nos dizer: fulano vai para aquele lugar, não é verdade. O Espírito vai para as regiões espirituais com as quais se sintoniza. Isso o Espiritismo nos ensina. Mas aquilo não é eterno. Não existe sofrimento eterno. Se nós buscarmos o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, como muitos querem, de Allan Kardec, nós vamos perceber o quanto o arrependimento é importante. E aqueles que dizem que não é, estão mentindo. A alma que se arrepende, àquele que se arrepende, é dado sempre uma nova oportunidade. Terá ele que passar pelas consequências dos seus atos? Terá. Mas terá uma nova chance, terá uma nova oportunidade. Quanto tempo dura o sofrimento? Nós já paramos para nos perguntar quanto tempo fica um irmão nosso nas regiões umbralinas? 3 meses, 7 dias, 8 anos, 100 anos? Quanto tempo fica? Se nós perguntássemos para um irmão que está lá, através de uma comunicação mediúnica, ele diria que sofre eternamente, porque perde a noção do tempo, e porque imagina, dadas as crenças que carrega na alma, que aquele sofrimento será eterno. Mas não é. Deus não quer que nenhuma de suas criaturas sofra eternamente. Então, quanto tempo dura o sofrimento? Dura tanto quanto o espírito permanece resistente ao mal. A partir do momento que o irmão se arrepende e pede auxílio, ele é ajudado. Quem de nós assistiu o filme André Luiz, filme Nosso Lar, onde temos o personagem André Luiz, podemos perceber isso claramente. Está o nosso irmão nas regiões umbralinas, está o espírito André Luiz, que foi médico na terra, sofrendo no mundo espiritual, e num determinado momento, depois de caminhar,
depois de refletir, depois de sofrer, faz uma prece sincera e encontra o auxílio da espiritualidade superior e é socorrido e retirado daquele lugar. O mesmo vale para cada um de nós. O arrependimento abre as portas de uma nova oportunidade. Ainda que o homem entre na terra manco, sem braço, cego, ainda que ele entre na terra trazendo suas deformidades físicas, Jesus vai nos dizer: melhor te é entrar, passar pela terra, não tendo um dos olhos que tendo os dois e se perder. A espiritualidade providenciou para cada um de nós a oportunidade de estarmos aqui após o nosso arrependimento, para trabalharmos pelo nosso resgate. Ninguém é culpado do que passamos. Foram nossas escolhas equivocadas. Ninguém tem culpa daquilo que nós vivemos. Fomos nós que escolhemos. A vida que nós temos hoje pode não ser a vida que nós desejamos, mas é com certeza a vida que nós necessitamos passar. Podemos fazer escolhas. Como a ovelha, ela poderia escolher ficar perto do pastor ou se distanciar dele. Hoje, nós que estamos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, estamos escolhendo caminhos diferentes daqueles que já escolhemos no passado e buscando o amor, buscando a vivência do bem. Então aproveitemos essa oportunidade e guardemos no nosso coração essa certeza do amor de Deus. Quando alguém vier a nos falar sobre penas eternas, sobre sofrimento eterno, sobre inferno, vamos dizer, para trás com essas ideias, com esses pensamentos, para trás. Porque Deus que nós conhecemos é um Deus de amor, é justo, é bondoso, é misericordioso, é um Deus de amor, que nos concede oportunidades de nos renovarmos sempre e a cada instante. Que o Pai possa nos abençoar a todos e que diante daqueles que nós encontrarmos pelo caminho em dificuldade, tenhamos em nosso coração a atitude de uma prece sincera, a atitude de não condenarmos, porque somos filhos de um Pai que não condena. Então não condenemos, mas tenhamos a atitude de orar, de pedir a Deus por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam. Ergamos a esperança dos corações, levando uma mensagem de amor àqueles que nos escutam, para que, através das nossas atitudes, através da nossa vivência, Deus, a espiritualidade amiga, possa falar e agir através de nós. Muita paz a todos, muito obrigado da oportunidade da noite, e que Jesus possa abençoá-los imensamente. Um grande abraço a todos.